Muito boa tarde a todos que estão acompanhando a primeira live Belgo Agro Talks, o agro bem cercado. Agradecemos a presença de todos, realmente uma aceitação bastante grande desse tema, um tema muito importante, o tema de distribuição logística de produtos agropecuários. Obrigado, nós temos mais de 400 participantes aqui, o que é um grande orgulho para nós da Belgo. Meu nome é Altair Albuquerque, eu sou da Texto Comunicação, a agência de assessoria de imprensa da Belgo. Sem mais delongas, vamos direto ao assunto. Estamos aqui para trocar informações, discutir tendências do agronegócio. Eu passo a palavra ao Ricardo Garcia, que é o CEO da Belgo Becart. Ricardo, obrigado, boa tarde. Aproveite e cumprimente os participantes e também já fale um pouco das ações que a Belgo está realizando nesse momento de um desafio tão grande, Ricardo. Obrigado, Altair. Boa tarde a todos. Primeiramente, eu queria agradecer ao Roberto Mota, ao Félix Sobia, ao Carlão por atenderem o nosso convite. É um grande prazer ter vocês aqui conosco hoje. Bom, esse momento é um momento muito complexo, Altair. Nós temos uma política de saúde e segurança que realmente mostra que essa é a primeira prioridade para nós na Belgo Becart. Então, a gente está tomando uma série de medidas realmente de preservação da vida, não só de todos os nossos empregados, suas famílias, mas todas as pessoas que adentram nossas unidades, comunidade em geral. As medidas que nós tomamos internamente são aquelas medidas todas recomendadas pela Organização Mundial da Saúde, pelo Ministério da Saúde. Estamos fazendo desinfecção de todas as áreas comuns, colocamos álcool gel em toda a empresa, distribuído em diversos pontos na empresa, tomamos diversas medidas no restaurante, as próprias pessoas não se servem mais, as pessoas da concessionária de restaurante é que servem os alimentos, colocamos um espaçamento mínimo de 1,5 metro para as pessoas, não só na fila, como também em todas as mesas, distribuímos máscaras para todos os empregados, temperatura está sendo medida na entrada de todas as plantas, não só dos empregados, mas de qualquer pessoa que porventura venha adentrar a planta. Os nossos funcionários que são parte daqueles grupos de risco, que têm mais de 60 anos ou alguma doença crônica, eles foram colocados em casa imediatamente. Implementamos o regime de home office para todas aquelas pessoas cuja função permite trabalhar em casa, né, dando todos os recursos de sistema, de tecnologia. Todos os diálogos de segurança também que a gente faz normalmente no início do turno têm sido focados no Covid-19, como a gente pode se prevenir, levar informações para casa, enfim. É uma série de ações que a gente vem trazendo, colocamos inclusive agora, semana passada, um serviço de apoio psicológico online também. A gente já tinha feito um convênio com o Albert Einstein de colocar a telemedicina também, as pessoas poderem fazer consulta, já que ninguém está podendo sair de casa pelo isolamento social. Enfim, todas as medidas que estão ao nosso alcance a gente está fazendo. Essa semana nós estamos recebendo já os testes também, que a gente vai distribuir por todas as plantas, para fazer uma testagem mais maciça, não só talvez daqueles que têm sintomas, mas eventualmente de toda a nossa população. Então, são todas medidas necessárias para a gente conter a disseminação desse vírus. A gente está também fazendo uma série de ações nas comunidades onde a gente tem a unidade industrial. Então, a gente, em Belo Horizonte, já doou colchões e camas para esses hospitais de campanha que estão sendo montados, né? Então, doamos aí 200 colchões, camas. A Prefeitura de Belo Horizonte também nos pediu, a gente doou mais 400 colchões. O governo de Minas também tem uma iniciativa interessante de usar presos para a fabricação de máscara, então nós doamos 3 toneladas de arame, que é aquele arame que faz a fixação da máscara no nariz. A gente doou esses arames. Um convênio com o Senai e a ArcelorMittal aqui, nós estamos no Centro de Inovação e Tecnologia do Senai em Belo Horizonte, recuperando respiradores. Temos 7 colegas trabalhando lá de manutenção, técnico de manutenção. Então, assim, são diversas ações. Eu acho que nesse momento as empresas não podem se furtar de ajudar, né, de doar, de colaborar e de exercer solidariedade. Então, no campo interno são as medidas que eu comentei e no campo da comunidade também tem uma série de atividades. Maravilha.
Obrigado, Ricardo. Realmente é a hora de cada empresa fazer um pouco a mais e a Belgo dá um exemplo com várias ações de responsabilidade muito importantes nesse momento. Passando adiante, eu peço a palavra e os cumprimentos do Feres Sobia Filho, que é o proprietário do fantástico Grupo Alvorada, do centro-oeste e norte do país, 29 unidades, uma história fantástica. Feres, obrigado por estar aqui conosco. E também aproveite e diga, fale um pouco como você está administrando essa situação aí no grupo. Bom, boa tarde a todos. Obrigado aí por estar participando dessa live. A Alvorada também não deixaria de colaborar nesse momento de pandemia. Nós, em termos de preparar o nosso pessoal, também tomamos todas as medidas de precaução, como colocar máscara no nosso pessoal, álcool gel em todas as repartições, atenção especial, licença aos maiores de 60 anos, né? E para a comunidade, nós fizemos uma doação de 500 cestas básicas em abril, e estamos doando mais 500 cestas básicas agora no começo de maio. O que isso significa, né? A gente sabe que 1.000 cestas básicas são 1.000 famílias que vão poder se alimentar durante um mês com a nossa doação. Então, é uma coisa que, para esse pessoal, esses vendedores de rua, engraxates e outros mais, que não tem nem gente para poder fazer o trabalho deles, né? Ter a renda deles, é muito importante isso daí. Eu acho que todos nós temos que fazer, doar um pouco o que a nossa situação fez com que a gente pudesse ainda estar trabalhando. Eu vejo que o agro, por um lado, ele é gratificante. Você tem empresas que passaram por uma crise em 2015, 2016, 2017. Olha que como se eu saí em 2018, 2019, vem a pandemia em 2020, quer dizer, eu não sei como que aguenta, principalmente a construção civil, e que saiu de uma hora que estava recuperando, entrou em outra. Nós temos que levantar a mão para o céu. Nós não tivemos a crise em 2015, 2016, e aí estamos passando pela tangente agora em 2020. Espero e torço para que se resolva logo esse negócio, e vamos fazendo a nossa parte. É isso aí, muito obrigado. Muito obrigado, Feres. Realmente, mais uma empresa que dá o exemplo de ações positivas em prol do agro, das pessoas nesse momento difícil. Parabéns, Feres. Passo a palavra agora para o Roberto Mota, que é o CEO de outro grupo fantástico da distribuição, a Agroamazônia. Também uma história muito, muito forte no agronegócio, centro-oeste, norte, empresa do grupo Sumitomo. Roberto, boa tarde, obrigado por estar aqui. Também aproveite e fale um pouco sobre as atividades, as ações aí de responsabilidade social da Agroamazônia, por favor. Roberto Mota, tá no mudo. Roberto, por favor, o seu microfone. Isso. Ok, boa tarde a todos. Muito obrigado aos amigos da Belgo por me convidarem para participar dessa live. É um prazer muito grande estar aqui. Nós estamos vivendo hoje um momento especial, um momento de crise em função do coronavírus, crise em função da queda do petróleo e crise em função da bagunça da nossa política, dos problemas com o nosso governo. Então, nós temos que estar muito focado nesse momento no nosso negócio. Com relação ao coronavírus, assim como meus colegas falaram, o Ricardo e o Feres, nós aqui da Agroamazônia também estamos tomando todos os cuidados possíveis, também com
máscara, álcool gel, distância de 1,5 metro com os nossos clientes, evitando aglomerações. 50% da nossa equipe administrativa está trabalhando em home office. Então, tomando todos os cuidados necessários. Também fazendo as nossas doações de cestas básicas para as creches, para asilos, etc. E estamos fazendo a nossa parte. E o agro não para. Portanto, as nossas 34 lojas continuam abertas, sempre ficaram abertas, continuam abertas, e nós temos que continuar contribuindo para o desenvolvimento sustentável do agronegócio, continuar contribuindo com os agricultores e com os pecuaristas na produção de alimentos para poder alimentar essa população em constante crescimento. É isso que nós estamos fazendo e vamos continuar fazendo, porque o agro não pode parar e nós não vamos deixar o agro parar de jeito nenhum. Muito obrigado. Fantástico, obrigado, Roberto. Realmente dá uma satisfação muito grande ver empresas assim de um nível tão elevado, tanto produzindo também como cumprindo suas obrigações de responsabilidade social num momento tão difícil. Realmente o agro não pode parar. Terminando aqui com os nossos convidados de hoje, Carlos Alberto da Silva, não sei se todos o conhecem como Carlos Alberto da Silva, mas ele é o Carlão da Public, jornalista, proprietário aí do Grupo Public e da revista Agro Revenda. Carlos Alberto, prazer tê-lo aqui. Também fale o que a Public está fazendo nesse momento aí tão difícil. Boa tarde a todos. Eu queria, antes de mais nada, também agradecer aí o convite da Belgo para participar dessa live, em que pese a disparidade entre os dois que me antecederam. Eu realmente, é uma distância muito grande, são dois empresários fora de série. Eu fico honrado com o convite e penso até que teve algum equívoco na minha convocação, mas de qualquer forma eu vou tentar aqui chegar aí pelo menos um pouquinho junto com esse pessoal. O negócio é o seguinte, Altair, o Grupo Public, nós trabalhamos em home office desde o dia 1º de dezembro de 2012, portanto já lá se vão 8 anos. O que a gente, mesmo trabalhando em home office, eu tinha aqui nesse escritório onde eu estou hoje, tinham 2 pessoas que trabalhavam aqui, e essas 2 pessoas estão hoje trabalhando também na casa delas, que fica uns 3 quilômetros aqui. Como você sabe, nossa sede é numa fazenda. Ou seja, a gente está fazendo a mesma lição de casa que todo mundo está fazendo. O que eu torço sempre é para que a gente consiga ficar com saúde nesse momento, porque saúde é o que precisamos, porque eu tenho certeza de que com saúde eu já me considero uma pessoa melhor do que o Carlão que entrou na quarentena 39 dias ou 40 dias, efetivamente já não é mais o mesmo. E toda a nossa equipe com certeza não é mais a mesma, não somos mais as mesmas pessoas, né? Todos nós, eu acredito que somos hoje muito melhores. A gente tem que imaginar que nada será como antes, não existirá mais essa história de quando voltarmos ao normal. Não voltaremos mais ao normal, nunca mais. Eu acho que reuniões improdutivas, viagens, dinheiro gasto com viagem, com uma série de coisas para reuniões que poderiam ser feitas muito bem, como essa aqui, por exemplo, elas não terão mais lugar. Ou seja, o mundo já mudou. Eu diria que já mudou muito mais em termos de digitalização e mudança de comunicação nesses 40 dias do que, sei lá, nos 10 anos para trás. Eu trabalho em home office, como eu falei para vocês, desde 2012, portanto já são praticamente 8 anos, e a gente viu nesses 40 dias
todo mundo está na mesma página. Eu ainda tinha dificuldade, muitas vezes, de convencer meu cliente que a gente poderia resolver ou por telefone ou por Skype uma conversa. Então, muitas vezes eu tive que sair daqui de São Paulo para fazer daqui de Porangaba para fazer uma reunião em São Paulo. E isso acabou. E acabou simplesmente pelo fato de que hoje todos nós estamos na mesma página, né? Todos nós estamos no mesmo padrão, todos nós estamos aprendendo e passando as mesmas dificuldades. Então, a única coisa que eu peço realmente é que Deus me dê saúde para que eu possa sair disso com saúde, porque com certeza já somos muito melhores e o Covid-19, sem dúvida nenhuma, nos trouxe uma oportunidade gigantesca de melhorar vários aspectos da nossa vida. Eu acho que para começar é isso. Maravilha, Carlos Alberto. Carlão da Public, obrigado aí pelas suas palavras, excelente reflexão. Nós vamos falar um pouco mais de comunicação no agro aí na sequência. E vamos lá, vamos começar agora com o nosso bate-bola aqui, informando aos participantes que vocês podem mandar perguntas, que nós podemos responder durante os blocos de perguntas aos nossos entrevistados, ok? Então, fiquem à vontade. Eu queria começar perguntando para o Roberto Mota. Roberto, o que mais mudou na rotina do seu negócio nesses últimos 40, 50 dias? Ok. Olha, como eu disse agora mesmo, o agro não para e nós não paramos. A Agroamazônia também não parou. Então, nossas 34 lojas estão trabalhando normalmente. O mercado está aquecido. Nossas vendas foram boas, tanto no segmento de agrícola quanto no segmento de pecuária. Tanto vendas para a safra atual, agora nós estamos com milho e algodão plantado, e a pecuária também ela não para, quanto vendas para a safra que vem, já a safra 2021 de soja e a safrinha de milho 21 também. Então, as vendas estão aquecidas de fertilizantes, sementes, defensivos, etc. E na pecuária, a parte de arames e cercas, a parte de herbicidas. Agora, hoje, está começando a campanha de vacinação aqui no Mato Grosso também. Então, como eu disse, nós não paramos. Agora, o que mudou? Mudou as viagens, né? Nós procuramos estar próximo da nossa equipe, o mais próximo possível dos nossos clientes e fornecedores, porém sem viajar. Então, utilizando as ferramentas Teams, Zoom, Webex, Skype, WhatsApp, usando a internet para a gente se comunicar. Não só fazendo reuniões, como treinamentos da nossa equipe, né? Reuniões com os fornecedores, discussões técnicas com os nossos clientes, e a nossa equipe continua trabalhando também e visitando, dentro do possível, os nossos clientes também. Mas mudou bastante. Como se falou, hoje a gente pode ver que a gente pode fazer reuniões e treinamentos pela web com muita qualidade, reduzindo demais os nossos custos e economizando tempo. Eu estou conseguindo sair da Agroamazônia dentro do horário esperado, que eu nunca consegui. Então, você fica muito mais produtivo o nosso dia, desse jeito. Agora, não que, quando a gente voltar, quando a situação normalizar, que nós vamos deixar de visitar o nosso cliente. Não, nós vamos visitar, mas nós vamos utilizar outras ferramentas que vai agregar muito para melhorar a produtividade do nosso trabalho. Então, hoje a gente continua trabalhando normalmente, porém com muito menos viagem. Avião nem se fala, mas mesmo viagens às filiais, aos clientes, diminuíram. Mas a gente está muito forte no planejamento e a equipe de campo na parte de vendas e também assistência técnica e serviço. Então, isso mudou, mas a gente também precisa dar, os líderes das empresas precisam dar todo o suporte para o nosso time, né? O suporte de segurança, uma mensagem de otimismo, de que nós estamos juntos e que nós vamos contribuindo, nós vamos continuar contribuindo com o sucesso do negócio do nosso cliente. Então, nós estamos
acreditando muito no agro, acreditando que a produção de alimentos não pode parar de jeito nenhum. Então, a gente procura manter o mesmo ritmo, a mesma motivação, o mesmo otimismo, continuar acreditando que o agro é a salvação desse país, é o que vai contribuir muito para o nosso PIB. A gente tem informações que só no mês de março o agro contribuiu com 48,3% das exportações brasileiras. E no primeiro trimestre de 20, janeiro, fevereiro e março, o agro contribuiu com 43,2% das exportações brasileiras. Então, hoje o Brasil está aí colhendo a sua maior safra de grãos, 251,8 milhões de toneladas, 122 milhões de toneladas de soja, 102 milhões de toneladas de milho, e nós estamos muito motivados com isso. As compras da China continuam comprando e a gente não pode parar. A gente sabe que tem setores do agro que vão sofrer mais, como o setor de flores, que caiu muito, é claro. Não tem mais festa, não tem nem velório mais, os caras vão vender flor para quê? Está difícil, mas vai se recuperar com certeza. O algodão também passando por problema complicado em função da queda na indústria têxtil, comprando-se menos roupas, né? E aí o petróleo caindo, então as fibras sintéticas, tipo o poliéster, caindo muito o preço, então o preço de algodão caindo muito, setores como a cana-de-açúcar, o milho também com etanol, tanto a cana como o milho com etanol, a queda dos combustíveis muito grande, porque as pessoas não estão rodando, né? E então tudo isso daí tem setores que estão sofrendo mais e setores que estão sofrendo menos. Mas, na média, eu acredito que o Brasil vai sair dessa com muita força, graças ao nosso bendito agro. Maravilha, Roberto. Que mensagem de otimismo aí que você passa para todo mundo. E dizer que o mercado está aquecido realmente renova aí o ânimo de muita gente. Agora, ô Feres, você está conseguindo, assim como o Roberto, sair no horário ou o dia nunca foi tão longo? E eu queria que você falasse também um pouquinho dessa experiência que você está tendo na relação virtual com seus clientes. Como é que está isso? Como é que era antes, o que mudou, enfim? Bom, eu faço das minhas palavras a do Roberto, porque realmente, como eu disse anteriormente, nós do agro temos que levantar a mão para o céu. É o agro que vai segurar esse país, diria mais, segurar o mundo, né? Porque nós precisamos fazer comida para a turma, para 7 bilhões e 600 milhões de habitantes. Realmente, para nós é uma coisa nova, nós não trabalhamos com web. Eu acho que a gente tem que sair um pouco agora do quadrado para podermos avançar nesse negócio. Eu tenho pensado bastante em como sair, eu acho que vai ser uma oportunidade. Então, estamos contactando empresas do negócio web para poder nos orientar o que a gente pode fazer. Mas, como o Roberto, eu estou chegando no horário em casa. Estou conseguindo chegar 6 horas da tarde, estou com um horário tranquilo realmente. E esse negócio nos facilita a parte de planejamento. Então, eu tenho feito bastante com a minha equipe planejamento, reuniões via Skype, via Zoom. A gente está fazendo bastante reunião com as nossas equipes, com as nossas lideranças, para poder planejar o que a gente vai fazer. A única coisa que ainda eu não tenho muito bem claro, né, como vai ser a saída e quando vai ser essa saída, né? Eu não consigo ainda enxergar como e nem quando vai ser. Em relação ao mercado, nós agora estamos começando com uma campanha de vacinação. Como diz o Roberto, a safra começando a girar a safra do ano que vem, 2020, 2021, né?
a safrinha prática já foi inteira, né? O pessoal agora é só colher. Então, a gente está realmente preocupado de como sair. Isso é o mais importante. A minha preocupação maior, realmente, é com a população, com os brasileiros. Porque você tem regiões em que a situação me parece muito grave. Na nossa região, não é tanto desespero. Mas é o que me preocupa do nosso negócio hoje. Eu estou mais preocupado com a situação dos brasileiros, da população mais pobre, que propriamente dito o agro. O agro é o que vai salvar o país. Fantástico, Férez. Estamos na mesma confiança que você no agro, mais uma vez. Alta produção, alta produtividade. Vou inverter um pouco a ordem aqui do que nós tínhamos planejado. Já perguntar para o Ricardo. Ricardo, fala um pouco para a gente da relação com os clientes e parceiros, como Alvorada, Agroamazônia, enfim. O que muda? Como é que a Belgo está encarando esse novo desafio da comunicação com o mercado? Bom, tá, eu acho que a lógica é a mesma que o Roberto e o Férez mencionaram. Obviamente, a gente está tendo que restringir as visitas face-to-face, né, dos vendedores, dos gerentes com os clientes nesse momento, mas estamos fazendo uso de todos os recursos de tecnologia que a gente tem, ou Teams, ou Skype, Zoom, seja lá qual for o sistema de comunicação, muito WhatsApp. Então, eu acho que também a gente está aprendendo uma forma nova de trabalhar, uma forma nova de se relacionar, e é muito provável que quando as coisas voltarem a uma certa normalidade, eu concordo com o Carlão, que a gente não volta a ser, esse normal do passado não volta, a gente vai ter um novo normal, e esse novo normal, certamente, a gente vai ter mais uso de tecnologia e ter menos interações pessoais, porque a gente está vendo que as coisas funcionam a contento dessa forma. Eu acho que, da nossa parte, o cuidado que a gente teve desde o início dessa pandemia aqui no Brasil foi escalonar a atividade das nossas fábricas de forma a não desabastecer o mercado. Eu acho que isso foi um cuidado que a gente teve desde o começo. Obviamente que isso tem um custo para nós, mas eu acho que a gente tomou uma atitude de não correr risco de deixar nossos clientes abastecidos, porque da forma como o Roberto e o Férez comentaram sobre o agro, tem outros segmentos no Brasil andando muito bem e que a gente atende. Então, assim, nem tudo é notícia ruim no Brasil, né? A gente tem um segmento de geração e distribuição de energia muito forte, de telecomunicações, por exemplo, o próprio Momento vai muito forte também, investimento em infraestrutura de fibra ótica. Então, eu acho que são setores, como o da celulose, por exemplo, também, que vai muito bem, enfim, dos materiais de higiene e limpeza. Então, tem muito setor que anda normal, até além do normal nesse momento. Então, o cuidado que a gente teve ao trabalhar, como é que a gente ia ficar com o nosso footprint industrial nesse momento de crise, é um princípio básico também de não desabastecer o nosso cliente, mesmo que isso significasse para nós custos adicionais de estocagem ou de custo de estoque, de inventário, etc. Muito bom, Ricardo, obrigado. Carlão, fecha para a gente esse primeiro bloco falando Você já começou a falar um pouco dos novos desafios da comunicação nesse mundo novo, mundo digital, enfim, mas complementa um pouco olhando para o futuro, assim, comunicação realmente se torna muito mais digital, Carlão? Bom, Altair, eu até esses dias aí andei escrevendo sobre esse assunto aí a partir de uma constatação de que a comunicação, ela sempre foi e sempre será fundamental, né? Então, a comunicação, ela acompanha o mundo desde que o mundo é mundo, né? Então, podia ser com sinal de fumaça, podia ser com rituais, mas a comunicação, ela sempre esteve aí, né? E nos últimos, eu diria para você que o mundo mudou muito e o mundo vem mudando bastante, a gente é que acaba nem percebendo, mas só para fazer um pouquinho nesses 30 e poucos anos que eu atuo dentro do agronegócio, ou seja, eu sou da era do Telex. Vai ter gente que está participando aqui
nessa nossa live que não sabe nem do que eu estou falando, né? Depois do telex veio o fax, né? Depois do fax veio um arremedo de telefone celular, um tijolo que pesava uns 3 quilos, mais ou menos, e tal. E depois disso veio a possibilidade de... veio os canais especializados em agropecuária na televisão, são da década de 90, né? Então, você pegar o canal do Boi é de 95, o canal Rural é de 96, ou seja, olha só como a comunicação, tudo vai mudando. No começo aí, depois dos anos 2000, a gente teve aquela bolha de internet, lembra da internet de escada ainda? Tinha umas coisas, né? Olha o tanto de mudança que foi empilhando uma em cima da outra, né? Aí até você imaginar que acho que o Facebook, por exemplo, é de 2006, se não me engano. Então, nós estamos falando de coisa de 14 anos. Depois vem YouTube, depois vem WhatsApp. O WhatsApp a gente já usa tanto e já usava tanto que parece que nós nascemos com o WhatsApp, mas o WhatsApp deve ter o quê? Quantos anos? 6 anos, 7, 8, no máximo 10 anos de WhatsApp. Então, as mudanças, elas são constantes e elas têm sido cada vez... vamos dizer assim, elas sempre existiram. O que acontece é que o Covid empurrou todo mundo. Sabe aquela história? Um amigo meu, executivo, presidente de uma companhia, aí me falou uma vez: Carlão, um jeito melhor que tem para fazer o sujeito aprender aprender a nadar, é empurrar ele dentro da piscina. E o que aconteceu com o Covid é que todos nós fomos empurrados para dentro da piscina digital. E aí não se trata mais de saber se nós vamos usar ou vamos deixar de usar. Não é essa a pergunta que está em questão. A pergunta que está em questão, quando começou o Covid, e eu acho que todos os empresários aqui deveriam fazer essa pergunta, o que eu tenho que fazer imediatamente para salvar meu negócio, o que era? E essa resposta, invariavelmente, se perguntar para 10 pessoas, vão falar assim: senta em cima do caixa e depois faz a segunda pergunta, né? E em termos de comunicação, o que aconteceu? Todos nós fomos empurrados para dentro da piscina digital. E a gente precisa escolher o seguinte: só vai ter 2 tipos de empresa no futuro. E quando eu falo futuro, eu estou falando daqui 30 dias ou 40. Só vai ter 2 tipos de empresa: as que morreram no meio do caminho e as que saíram lá na frente. Então, esse é o ponto. E eu acho que isso é o que está em discussão. Comunicação sempre vai ser importante. Vai ser importante. Eu tenho, por exemplo, você sabe, eu tenho uma plataforma que tem revista, que tem programa de entrevista, que tem programa no Facebook, que eu já faço desde há 6 anos que a gente faz isso, a gente navega. Não morreu a revista, não morreu o programa no Facebook, não morreu o programa no YouTube. Então, ou seja, o que aconteceu é que as coisas vão evoluindo com o tempo. E o que nós, por exemplo, como Grupo Public, decidimos, é só o que a gente pode decidir entre essas 2 opções, entre morrer no meio do caminho e sair vivo lá na frente. Nós decidimos que nós vamos sair vivo lá na frente e estamos, como todos deveriam estar, nadando dentro dessa piscina digital. E eu vou falar uma coisa para vocês: essa piscina digital, ela tem onda, ela bate, não é uma viagem, não é aquele conforto, sabe? Ela não tem raia, você vai esbarrar num monte de gente para cá e para lá, e tem que tomar cuidado, a gente tem que viver. E a proposta, só para concluir, eu acho que meu tempo já foi. Já passou uns 5 minutos, mas vai lá. Entre o que está acontecendo comigo nesses dias, você sabe da minha vida, eu viajava 28 dias por mês, e de repente... eu não parei, não preciso mais viajar para nada. Eu não viajo mais. Simplesmente eu parei de viajar. E aí eu falei: e agora? Agora é o seguinte: eu faço minhas entrevistas
por Skype. Eu estou estreando um programa num canal novo na sexta-feira, com quadros novos feitos em função desse momento. Ou seja, abriu-se um monte de oportunidades. E assim não só para mim, que trabalho com comunicação, mas para cada uma das empresas. Eu imagino que o Roberto Mota, eu imagino que o Feres estão pensando hoje o seguinte, devem estar na cabecinha deles pensando assim, será que eu vou precisar abrir tantas lojas daqui para frente? Ou será que o meu mundo será prateleira virtual? Um abracinho para vocês aí. Boa reflexão aí para todos. E estão chegando algumas perguntas e vamos mesclar um pouquinho aqui. Aí eu perguntaria para o Feres. Feres, tem pergunta aí de participante falando sobre gestão de estoques nesse momento. E eu gostaria também da sua contribuição para você falar um pouquinho da logística nesse momento. Por favor. Bom, na verdade, a Alvorada hoje ela está numa região muito grande, né? Nós estamos na região centro-norte do país, região com difícil acesso. Ao mesmo tempo que isso dificulta a nossa logística, também facilita, né, a necessidade de ter a Alvorada nessa região, justamente para poder atender os fabricantes, os fornecedores, para colocar o produto deles nas propriedades, para os agricultores, para os pecuaristas. E também disso que a gente tem, que é essa logística difícil, que faz com que a gente sobreviva ao nosso negócio. Bem, a respeito de estoque, hoje, agora, como o Carlão acabou de falar, a primeira atitude que nós tivemos é sentar no caixa. Tá? Sentar no caixa porque a gente não sabe o que vem por aí. Então, essa foi a primeira atitude minha. A segunda atitude minha é diminuir ao máximo o nosso estoque. E trabalhar com um giro menor e trabalhar com eficiência. Então, nós vamos melhorar a nossa eficiência de logística. É isso que eu acho que a gente vai ter como lição nesse negócio. Nosso negócio, em termos de digitalização, de digital, ele é um pouquinho mais complicado, porque a gente trabalha com produtos, com agrônomos que precisam dar receitas, veterinários que precisam dar receitas, são vendas mais técnicas, né? Então, isso não é tão fácil a gente fazer via internet. Mas a parte de estoque, eu acho que a gente vai ter como lição que a gente pode trabalhar com bem menos estoque do que a gente vem trabalhando. Obrigado, Feres. Bem interessante a sua linha de raciocínio aí, realmente novos desafios, mas cautela, na verdade. Ô, Ricardo, você começou a falar um pouquinho de outros segmentos aí que a Belga atua, mas seria legal você compartilhar agora com os participantes um pouco como é que você está lidando com essa diversidade de negócios aí na Belga. Bom, a gente tem uma característica, uma peculiaridade que a gente atende muitos segmentos de negócio, né? A gente tem praticamente quase 50 segmentos de negócio diferentes que a gente atua, que a gente atende lá na Belga BK. Bom, cada segmento tem uma especificidade, cada segmento tem suas particularidades, então a gente tem uma estrutura organizacional que divide gerentes por segmento de negócio. Então a ideia desse gerente de segmento de negócio é que ele tem que entender profundamente o negócio do que ele é responsável, entender toda a dinâmica desse mercado, os drivers de demanda desse mercado, as necessidades de desenvolvimento de produto desse mercado. Então, a gente tem equipes de gerentes responsáveis por segmentos, lógico, nós não temos 50 gerentes, mas são agrupados em algumas áreas que têm a ver entre si, né? Eu acho que as dinâmicas de desenvolvimento de produtos são totalmente diferentes. Então, a gente atua, por exemplo, no segmento de petróleo. No segmento de petróleo, a gente fornece um perfil que dá a rigidez do tubo de exploração em águas profundas.
É um segmento completamente diferente, por exemplo, do agro, né? O desenvolvimento de produto requer ligas diferentes, requer realmente um investimento forte em P&D. Então, cada segmento tem a sua dinâmica, não só de desenvolvimento, mas de atendimento, de logística, de formação de estoque, lead times de entrega totalmente diferentes, visão de planejamento de produção às vezes mais longa, mais curta. Então, eu acho que essa estrutura que nós temos por segmento, ela nos ajuda muito, porque com a diversidade tão grande de mercados, é difícil você ter uma forma padrão. Então, eu acho que um grande diferencial que a gente tem é justamente uma organização dedicada a cada segmento, que tem necessidades e demandas diferentes, e a gente tenta, na melhor forma possível, de atender esses mercados de uma forma também diferenciada. Obrigado, Ricardo. Ô, Mota, Roberto, fala para a gente, assim, do ponto de vista das pessoas, assim, administrar a equipe. Que dificuldades que você percebeu? A equipe se engajou rápido? Como é que você está lidando com essa saúde emocional dos funcionários? Enfim, fala um pouco das pessoas envolvidas nesse processo aí. Ok. Ótima pergunta. Quando a gente fala em equipe, em motivação da equipe, está muito ligada também a essa segurança nesse momento complicado que a gente vive. Então, nós, da liderança, precisamos passar essa segurança. Então, nós temos que tomar atitude. Criamos aqui o comitê de risco. E esse comitê de risco passou a se comunicar constantemente com a nossa equipe. Nós temos que estar o mais próximo possível da nossa equipe, passando essa tranquilidade, essa segurança e esse otimismo de que nós temos os nossos desafios e que, unidos, nós vamos atingir. Então, a liderança é muito importante numa empresa nesse momento. E eu acredito, assim, que os principais papéis de um líder nesse momento de crise seriam, vou listar alguns, tipo, dar o feedback, constantemente conversando, dando feedback para a equipe. A partir do momento que o negócio não para, que o agro não para, precisamos passar aquela tranquilidade que nós estamos comprando os produtos, administrando os estoques, porém, não vai faltar produto para a nossa equipe comercializar e atender os nossos clientes. Então, criando campanhas, continuando na ativa com as nossas estratégias e ações. Nós temos que reconhecer os méritos da nossa equipe. Precisamos saber tomar decisão na hora certa. Temos o momento de se ter muitas informações, saber analisar, administrar essas informações e tomar a decisão certa no momento certo. Estimular a inteligência coletiva, que é isso, continuar fazendo reuniões, treinamentos e trabalhando em equipe, pegando as melhores ideias da equipe, consolidando para definir as nossas estratégias e ações. Reconhecer os limites pessoais. Cada pessoa é de um jeito. Não adianta a gente achar que nós temos 550 funcionários que todo mundo pensa igual. Não. E a gente tem que saber administrar e liderar as pessoas, mesmo cada uma sendo diferente da outra. Nós temos que ser um exemplo. Então, a gente tem que ser o espelho. Eles têm que olhar na liderança esse conhecimento, essas atitudes, esse otimismo, essa determinação e esse comprometimento que todos nós temos que ter. Temos que estimular e motivar as pessoas, constantemente definindo metas e desafios para estimular as pessoas. E sempre trabalhando em conjunto, trabalhando em time, para que, unidos, nós somos muito mais fortes. E um outro item sobre liderança, queria aqui agradecer um amigo, o professor Tejon, que ele fala, temos que criar o poder da liderança invisível, que é, eu faço o que está certo, mesmo quando ninguém me vê, a não ser eu mesmo. Então, seu exemplo é isso também. É fazer o que a gente considera que é certo, mesmo quando ninguém está nos vendo, apenas nós mesmos. Então, é esse espírito que nós temos que criar, porque a gente sabe das dificuldades, a gente sabe que o caixa é muito importante na nossa empresa, que caixa é rei, cash is king. Temos que olhar com muito critério.
Sabemos que nós temos que, no momento desse, cortar custos, economizar. E você fazer essa lipoaspiração de custos, esse corte de custos, que é igual unha, cabelo, tem que cortar constantemente, você tem que cortar esses custos, mas envolvendo a equipe para que a equipe encontre maneiras de redução de custos. Seja que nós estamos conseguindo agora com frete, com reuniões, com combustíveis, com viagens, com hotéis, etc., estamos conseguindo reduzir os custos. Então, é o envolvimento das pessoas para que todo mundo seja o pai da criança, e mesmo uma coisa chata, ruim para a equipe, que é cortar custos, mantém todo mundo motivado e com pensamento positivo e otimismo para a gente vencer e superar todos os desafios. Maravilha, Roberto. Nunca a liderança foi tão importante, mas nunca o trabalho em equipe também foi tão importante, né? Perfeito. Ô, Carlão. Carlão, você está por aí? Tô. Maravilha. É o seguinte, estamos falando em várias estratégias, vários envolvimentos de pessoas, de linha de frente, de relação com os clientes. Os pecuaristas não estão indo nas lojas, mas eles precisam ser impactados, enfim. O mercado está aí, continua aí para ser conquistado. E do ponto de vista de comunicação, eu queria que você dissesse, assim, em termos de criatividade, como a empresa precisa pensar a comunicação nesse momento, Carlão? Pois é, Altair, esse momento eu acho que é o momento de a gente fazer e reforçar tudo que a gente deveria estar fazendo já no dia a dia. E eu vejo todo mundo falar, eu tenho escutado tudo aquilo que se fala nesses dias, são coisas que, a rigor, deveriam ser o dia a dia de todo mundo. Ou seja, a gente falar que tem que cuidar do caixa, que tem que trabalhar, tem que estar dentro do negócio, isso aí é uma coisa que todos nós deveríamos efetivamente fazer isso tudo no nosso dia a dia. E a comunicação não é diferente, a gente tem que ser cada vez mais criativo, cada vez mais impactante. E o que eu acho que está acontecendo, que vai acontecer, pegando como exemplo as coisas da Belgo, por exemplo, que se vende através de revenda, eu acho que agora o que as pessoas precisam é ser objetivo na comunicação. Ninguém imagina que a gente vai ter muito mais tempo para fazer todas as coisas. A gente precisa, efetivamente, é a hora de os bons vendedores conhecerem efetivamente o negócio dos seus clientes. Eu acho que nunca foi tão propício. Eu, nesse tempo todo aí, nesses 40 dias, eu nunca estudei tanto como tenho estudado muito, tenho atualizado minha leitura, tenho procurado dar cada vez mais foco no negócio, coisa que antigamente, óbvio, eu viajava tanto, como é que eu focava, muitas vezes, essas coisas, o treinamento com a equipe, a conversa com a equipe, ela acabava ficando em segundo plano, ou às vezes, muitas vezes nem acontecia, as coisas caminhavam sem a gente estar ali no dia a dia. Hoje, o que eu acho é efetivamente que a gente está estudando, precisa estudar muito, precisa ser melhor, precisa valorizar a equipe, e eu vou falar, estou fazendo tudo isso e ainda está dando tempo de fazer minha caminhada, está dando tempo de fazer ginástica, está dando tempo de ficar com a minha família, muito mais do que antes. Então, de novo, eu reforço, a gente vai ser muito melhor em comunicação, muito melhor como ser humano quando isso tudo passar. Ô Carlos Alberto, e também passeando com o cachorro, né? Porque a gente acompanha nas suas lives aí, nas suas mensagens. Pois é verdade. Olha, muitas perguntas aqui. Queria agradecer o Elton, Stefan Mihailov da Trau, também está aqui, Matheus Galupo, Henrique Oliveira, Cida Muniz da Revista G, o Cláudio da Belgo, Bruno Nolasco, Gustavo Vanucci novamente, Ivana Araújo da Belgo, Pedro Baco da Vetoquinol, Thiago Jaqueto, Henrique Oliveira, Geraldo, só para não deixar ninguém aqui, Marcelo Buman da Biogênesis, Bagó, enfim, muita gente participando, alta audiência, agradecemos aí em nome da Belgo
e dos nossos convidados todos aqui. Vamos partir para mais um bloco aqui. Ricardo, queria começar com você. Falar um pouco de inovação, né? A Belgo tem alguns exemplos recentes aí que eu gostaria do seu comentário, né? As cercas prontas, a mais recente aí, a máquina de cercas, tá vindo aí o poste metálico, enfim. Arame, cercas, não é exatamente um segmento inovador, não é reconhecido por isso. Mas a Belgo está avançando bastante nesse sentido da inovação, não, Ricardo? Otávio, eu acho que inovação para uma empresa como a nossa é questão de sobrevivência, né? Se a gente não fizer coisas diferentes, fizer sempre a mesma coisa, daqui a um tempo a gente está morto no mercado. Então, acho que a principal coisa para começar é você fomentar uma cultura de inovação dentro da empresa, né? Tem que ter uma inquietude, eu chamo de uma inquietude construtiva, que leve as pessoas, estimule as pessoas a sair do status quo e pensar coisas diferentes. E aí, dentro desse pensamento diferente, vieram essas coisas que você comentou, né? Cerca pronta, postes, uma própria franquia, né, que a gente desenvolveu aí há 2 anos na área de cercamento. A gente começou também a usar cercamento em sistemas de proteção, por exemplo, atender NR12, né, de proteção de todos os equipamentos, que todas as indústrias hoje estão sujeitas ao cumprimento. Então, eu acho que essa cultura de inovação é uma coisa importante. Então, a gente coloca metas dentro da empresa, né, de receita de inovação, porque eu acho que toda área, se a gente também não estabelece metas, se a gente não estabelece objetivos, acaba não tendo a direção certa a seguir. Então, a gente tem um planejamento de investimentos focado em inovação, e, de novo, não é só no agro, é em todos os mercados que a gente atua. E eu acho que no agro, principalmente, o foco dessas inovações tem sido em contribuir para o aumento da produtividade no campo, né? A gente sabe que todos os segmentos precisam melhorar a sua produtividade, nós também, a gente está o tempo todo buscando melhoria de produtividade. Quando você vê, por exemplo, a pecuária no Brasil, né, o rebanho bovino cresceu aí 26% de 2000 a 2019, e a área de pastagem diminuiu 12%. Então, isso é produtividade na veia. Então, uma solução como a cerca pronta, por exemplo, ela vem justamente endereçar essa questão. Quer dizer, é uma solução que, quando você olha a quilometragem de cerca instalada num mês, ela é 10 vezes superior a 2 operários trabalhando, 2 trabalhadores. Então, a ideia dessas inovações também é contribuir para o nosso cliente ter mais produtividade. Maravilha, Ricardo. Obrigado. Aí realmente muita coisa, muita novidade chegando, e aí eu peço para o Feres também comentar um pouquinho sobre esse segmento de cercas e arames, que ele passa meio despercebido, mas ele é grande, é relevante e é muito importante, não, Feres? Bem, na verdade, se você colocar dentro do nosso grupo, o produto individual mais vendido é o Z700. Então, para nós, é importante quando eu digo para o meu pessoal que 100% dos nossos clientes que entram dentro da loja ou que eles atendem, 100% usam arame, usam cercas, fazem cercas, precisam desse material. Então, esse produto é um produto que todos têm que ter. Nós trabalhamos com a Belgo há 33 anos, exatamente a idade que a Alvorada tem. E desde lá, a gente vê a necessidade da utilização desse produto. E realmente eles usam. Eu fico, às vezes, imaginando como pode. O tanto que vende desse produto e parece que não acaba nunca de fazer a cerca, né? Sempre tem cerca para fazer. A respeito da cerca pronta, é uma tendência a nível nacional, a nível mundial, mesmo porque é o que você disse, né? A mão de obra está cada vez mais difícil. Então, a cerca pronta é muito mais prática, né? E muito mais fácil de ser feita. Eu penso, tá, que ela vai tomar, dentro de algum tempo, ela toma conta do nosso mercado.
Muito bom. Mota, por favor, compartilha com a gente seus pensamentos em relação a esse segmento de cercas e arames. Muito bom. Muito bom. Falando um pouco de tendência, que tem tudo a ver com o que o Ricardo falou, de melhoria da tecnologia para aumentar a produtividade. Falando sobre o estado do Mato Grosso, em 2015, nós tínhamos 9,5 milhões de hectares de agricultura aqui, 9% do estado do Mato Grosso. 25 milhões de hectares de pastagens, com 30 milhões de cabeças, 27% do estado. E 56 milhões de hectares de área conservada, 62%. A previsão para 2050 é que essa área de pastagem, que é de 25 milhões de hectares, era em 2015, ela vai diminuir em 2050 para 8,4 milhões de hectares. Ou seja, de 27% do estado vai cair a 1/3, a 9% do estado. E vai manter o número de cabeças, e mais ou menos 30 milhões, que é o que tem hoje no estado do Mato Grosso. Significa o quê? Que hoje você tem mais ou menos 1,2 cabeça de gado por hectare, nós vamos ter 3, 4. Então, precisa investir em tecnologia para melhorar essa produtividade. E essa área de pastagem vai virar agricultura. Vai de 9,5 para 26 milhões de hectares. Vai virar agricultura para alimentar o mundo nessa população que cresce 180 mil pessoas por dia, descontando a natalidade e a mortalidade, ou seja, de maneira líquida, 180 mil pessoas por dia. Portanto, temos que investir em tecnologia, melhorar a produtividade. Com relação à inovação, cerca pronta, máquina para cerca, poste metálico, tudo isso aí vai ajudar demais. Principalmente numa área que vai crescer muito, não só no Mato Grosso, mas no Brasil, que é a integração lavoura-pecuária. Então, a pecuária com a cerca, tira para a agricultura. Então, essa flexibilidade de montar a cerca, desmontar a cerca, é muito importante para a divisão dos pastos também, onde você tem mais comida, mais tecnologia, e, obviamente, essa tecnologia vai fazer com que reduza a mão de obra, que é um problema no campo, problemas trabalhistas serão reduzidos, né? Quando a gente fala em postes metálicos, nós vamos ter mais sustentabilidade, ou seja, menos madeira. Então, é mais sustentável os postes metálicos, além da padronização, né, que nós temos a uniformidade. E isso é muito importante para melhorar a produtividade. Então, eu acredito também muito que essa inovação na área de cercas e arames também vai contribuir muito para o agronegócio. Obrigado, Roberto. Ô, Carlão, você tem uma revista, uma plataforma, né, Agro Revenda, enfim, e qual é o desafio de levar essas inovações aí em cercas, em arames e tal, para os revendedores, em fazer chegar a informação? Quais são os principais passos aí dessa estratégia? Bom, o primeiro passo, obviamente, é manter uma verba bastante robusta na plataforma Agro Revenda, divulgando aí os produtos da Belgo, né? Afinal de contas, a Belgo tem aquilo que é o sonho de consumo de qualquer empresa. Ela tem uma marca forte. E nesses momentos de crise, quem tem marca é o último a ser atingido, e quem tem marca é o primeiro a sair da crise. Então, investir muito firme na marca Belgo, fazer com que a marca Belgo seja cada vez mais a escolha número 1, tanto das revendas quanto dos pecuaristas. E aí, trabalhar em conjunto, Belgo e revendas. Vocês precisam fazer um trabalho onde a Belgo conheça exatamente quais são as dores das revendas para poder ajudar as revendas a efetivamente venderem mais para os pecuaristas. E eu diria que conhecer o negócio do cliente nunca foi tão importante quanto agora. Então, eu acho que a equipe da Belgo precisa estudar, estudar, estudar. Conhecer profundamente o cliente e conhecer profundamente o cliente do seu cliente.
Acho que esse é o panorama e parabenizar a Belgo pela marca extraordinária que ela tem. Veja, por exemplo, a declaração aí do nosso amigo Férez Soubia sobre o Z700, que acabou de falar, então ele acabou de referendar essa história que eu estou falando aqui. Maravilha, Carlão. Boas contribuições aí do ponto de vista da comunicação, que é um item muito importante na cadeia produtiva, né? Agradecendo também outras perguntas, o Marcos Gaio mandou pergunta, o Paulo Martins da Embrapa está provocando aqui em relação à inovação a curto prazo, a Karina Gabarra da OCBVET também está aqui, Carlos Viana, o Ângelo Tazinafo está parabenizando aí todos pela live, a Priscila também, o Jeremias Abelgo, enfim, muita gente mandando perguntas. E antes da nossa rodada final, afinal de contas já foram 60 minutos, que era o nosso compromisso, me permitam aqui uma pergunta para o Férez, que foi enviada pelo Stefan Mihailov, da Trau Nutrition. Ele queria que você falasse um pouco sobre a campanha de aftosa versus atração dos pecuaristas para outros produtos nutricionais, enfim. Como é que você vê isso, Férez? Bem, na verdade, a campanha de aftosa, ela está acabando, né? As campanhas de aftosa. A vacinação de aftosa, dentro de 1 ano e meio, vai se extinguir aqui no Brasil. Então, o Brasil será uma zona de área livre de aftosa sem vacinação, fazendo com que os animais se valorizem mais diante do mercado internacional. Falando de negócio, não só a agricultura está exportando muito, mas também a bovinocultura ela está crescendo mais do que o esperado, na verdade, no nosso mercado. Frango vai muito bem, suínos nós não temos muita produção, mas a bovinocultura, ela está indo, que é a carne vermelha, está indo muito bem nas exportações. E, coincidentemente, uma das razões é o consumo na China. Mas deixar claro uma coisa, com a falta da campanha, se é que eu entendi a pergunta do Mikhail, a falta de campanha vai fazer com que o pessoal invista mais em outros produtos, né, durante períodos diferentes. Então, temos que fazer um trabalho bastante grande. Não acredito que na parte nutricional ela vai influenciar muito, mas na parte de sanidade, nós estamos hoje com Rondônia, Paraná já não vacina mais, Santa Catarina há muito tempo, né? E da área que eu trabalho, Rondônia e Acre não tá vacinando esse ano. E os outros produtos estão indo bem. Agora, a gente vê um crescente aumento da área de nutrição. Tá? Isso daí é muito claro, não preciso eu estar falando aqui, na verdade, isso que o Roberto falou anteriormente, para você poder diminuir em 3 vezes a área de pastagem e aumentar a tua produção, isso é uma coisa bastante clara para a gente, que a área de nutrição vai crescer e crescer muito, tá? Então eu vejo o mercado assim, o mercado de nutrição hoje é o mercado mais promissor na área da pecuária, onde nós temos aí uma janela muito grande para crescer, e é aí que eu acho que deve se investir bastante nesse negócio. Obrigado, Férez. Roberto, tem uma pergunta aqui, já vou achar quem é o autor, mas
ele pede a sua análise sobre o ponto de vista de importação de insumos nesse cenário, né? Como é que você está vendo isso, considerando o câmbio? Sim, nesse momento, quando a gente começou a perceber essa situação, nós procuramos os nossos fornecedores para poder fazer as compras, para tentar comprar os produtos em reais, num câmbio, claro que eles são convertidos para reais, né, num câmbio menor, mais atrativo, para a gente poder atender o nosso cliente. Então, a gente correu junto aos fornecedores, fizemos as nossas compras e para garantir um preço competitivo. Agora, eu estava com bastante medo da China. Muitos produtos, principalmente defensivos agrícolas, são fabricados na China. Então, com essa pandemia, eu estava com receio de fechar fábricas e não conseguir produzir e faltar muito produto esse ano, o que iria comprometer muito a safra 2021. Mas as fábricas estão trabalhando, pelo que eu sei, normalmente. Não estou escutando comentários significativos, salvo um produto ou outro que deve faltar, mas, no geral, não deve faltar produto nenhum. E, obviamente, o preço dos produtos tendem a subir. Com esse dólar no valor que está, um câmbio alto, a tendência é que os preços dos defensivos agrícolas irão aumentar em função desse câmbio. Então, nós temos que procurar usar de ferramentas tipo hedge para nos precaver. Os agricultores, no caso, estão... o câmbio alto ajuda também, principalmente na soja, o preço da soja é em dólar também, então o produtor tem que se hedgear, fazer esse hedge natural, vendendo a soja em dólar, comprando produtos em reais para ajudar, fertilizantes já é em dólar também. Na pecuária também se usa os defensivos, que os preços são em dólares, então já vai sofrer um pouco mais com os custos dos insumos. Então, a gente está procurando nos antecipar nas aquisições de produto. Nós estamos ativando muito uma ferramenta chamada barter, que é a troca de insumos, fertilizantes, sementes e defensivos por grãos, e com isso pode ser feito esse hedging natural, se vendendo para que o cliente pague os insumos com os grãos, né? Mas essa é uma preocupação que temos que ficar muito atento. Como uma saída para falar, ok, é um problema para a pecuária, é um problema para a agricultura, mas o que fazer? A saída, para mim, é o aumento da produtividade. Então, se precisa aumentar o uso de tecnologia, utilizar a agtech, agricultura de precisão, pecuária de precisão e todo tipo de tecnologia que existe para aumentar a produtividade. Porque existe um erro clássico. Quando cai o preço da soja, cai o preço do milho, cai o preço do algodão, cai o preço do boi, imediatamente se pensa, vou reduzir meus custos, usar menos tecnologia. Este é um erro grave, porque se você fizer isso, você corre o risco de perder nas duas pontas. Vai perder na produtividade e perder no preço do grão ou do boi, da carne que você produz. Então, você tem que investir em produtividade para ter uma produtividade alta para compensar essa queda de preço ou aumento dos custos em função do aumento dos custos de insumos em função do câmbio. Essa é a saída. Ok, Roberto, muito obrigado por suas informações. Produtividade e tecnologia realmente é uma dupla infalível. Ô, Ricardo, tem uma pergunta aqui da Cida Muniz, da revista G, que eu achei bem interessante, que ela faz uma provocação aqui, vamos ver. Ela questiona o seguinte, que oportunidades, quais foram as surpresas positivas, se é que na sua visão há surpresas positivas nesse cenário, você percebeu, a empresa percebeu? Olha, a gente estava até falando disso hoje, agora há pouco, numa reunião da diretoria. Eu acho que a gente tem aí oportunidades, seja do negócio, seja na forma de trabalhar. Então, por exemplo, está saltando aos olhos do Brasil hoje que a gente precisa investir em transmissão de dados.
né? Porque está claro que essa forma de trabalhar hoje remotamente, ela funciona, né? Acho que a gente tem mais assertividade, tem mais objetividade, a gente está usando melhor o nosso tempo, evitando viagens, reuniões longas, desnecessárias, enfim. Eu acho que o uso da tecnologia já se provou efetivo, né? Então, está claro, por exemplo, que transmissão de dados é um negócio que o Brasil tem uma infraestrutura muito carente e a gente precisa, o Brasil como um país, precisa investir em transmissão de dados. Nós fabricamos hoje um produto que é um cabo que dá sustentação ao cabo de fibra ótica e que a gente já está fazendo investimentos, já contratamos alguns investimentos já para curtíssimo prazo para dar conta do aumento da demanda que a gente vai ter, certamente, em função dessa necessidade. Então, numa hora, se a gente quisesse pensar pequeno, não, a gente precisa sentar no caixa e não vamos zerar os investimentos ao mínimo minimódromo, não, nós vamos dedicar uma parte de investimentos para esse mercado. Eu acho que outras coisas boas apareceram, a própria forma de trabalhar. O que a gente precisa agora é consolidar essa nova forma de trabalhar e também refletir essa nova forma de trabalhar em ganhos de produtividade nosso, né? Eu acho que temos uma clareza, por exemplo, de que o tamanho dos escritórios que nós temos, quando você olha hoje a efetividade do home office, certamente a gente não precisa ter tanto escritório, né? A gente tem que rever também a própria estrutura organizacional nossa. Será que ela é adequada? Se não é, porque, como o Carlão falou, a gente precisa investir em conhecer muito profundamente o cliente do nosso cliente. Então, se a nossa estrutura hoje está adequada ou não, então nos parece que agora é uma hora de repensar tudo, né? E repensar tudo olhando que tem coisas boas advindas desse momento. E eu acho que uma das coisas boas que eu estou vendo nesse momento é que está emergindo de novo, coisa que há muito tempo não aparecia no Brasil, principalmente, a solidariedade, né? A solidariedade era um negócio. O Brasil é o país conhecido pela lei do Gerson, do individualismo, do egocentrismo, né? Eu tenho que olhar para mim, o resto que se dane. Eu acho que existe um movimento muito interessante hoje na sociedade, que é o da solidariedade. Então, tomara que isso permaneça, né? E tomara que esses valores que nós compartilhamos, mais empresas, mais pessoas possam compartilhar também daqui para frente. Muito bom, Ricardo. Boas palavras, realmente um olhar diferente, que seja um futuro melhor. Agora, Carlão, o Ricardo acabou de falar aí sobre conhecer clientes e tal, e eu vou pegar aqui a pergunta da Karina Gabá, da UCBVET, que ela concordou com a análise que você fez há pouco e disse que conhecer o parceiro, o cliente, é fundamental. Momento de trabalhar e atender o mercado de acordo com cada necessidade. Como é que fica a comunicação nesse cenário, Carlão, de ter as informações, a abordagem correta para diferentes necessidades? Pois é, manda um abraço para a Karina. Karina, figura maravilhosa, obrigado pela pergunta. Enfim, eu acho que nunca foi tão verdadeiro a questão do one-to-one, ou seja, um por um, e eu acho que é a hora efetivamente de repensar onde é que o marketing encontra a comunicação e encontra vendas, né? Marketing, vendas e comunicação são parceiros indeléveis, aí eu acho que nunca foi tão verdadeiro. E a questão começa daqui para frente, o nome do jogo é a utilização cada vez mais criteriosa, cada vez mais apurada, cada vez mais objetiva das redes sociais, né? O WhatsApp, por exemplo, ele permite isso, permite que a gente converse com o Ricardo, converse com o Férez, converse com o Roberto, converse com o Altair, ou seja, cada vez mais a gente pode, vamos dizer assim, fazer perguntas e conversar com cada pessoa dentro, para você poder ouvir exatamente aquilo que você precisa ouvir, ou seja,
tem que estar muito focado. É um momento de extrema reflexão, é um momento de estudar muito, como já falei, é um momento de sair fora da caixa, né? Vamos ter que criar maneiras de fazer, por exemplo, dias de campo cada vez mais virtuais, exposições virtuais, ou seja, precisamos efetivamente navegar no mundo digital de verdade, não só navegar no mundo digital, dizer eu tenho uma página no Face, eu tenho um canal no YouTube, não, eu preciso saber as peculiaridades e usar as peculiaridades de cada uma dessas plataformas. E a única certeza que fica disso tudo daqui para frente, e eu acho que já vinha, como eu falei lá no começo, a gente já vinha recebendo sinais, mas a única certeza daqui para frente é que a mudança é a única certeza. E a mudança é uma mudança diária. O Carlão que eu era hoje, às 5 da manhã, quando eu acordei, não é o mesmo Carlão que está fechando o seu dia lá para as 10 da noite. Então, a mudança é a única certeza. E quem vai ter maior ou menor grau de sucesso é quem souber lidar com as mudanças. Eu acho que a gente precisa aprender muito, e a questão maior é como é que a gente aprende a desaprender para poder aprender de novo. É por aí. Profunda reflexão, hein, Carlão? Vai dar... Muita gente aí vai ficar pensando aí muito tempo nas suas palavras, porque realmente o desafio é novo, né? E dizem que para mudar você precisa começar por você, né? Bom, agradeço também aqui perguntas, foram mais de 100 perguntas, peço desculpas aí, não deu para passar a pergunta de todos, mas tem boas perguntas aqui. O Jorge Maciel, o Antônio Coutinho, da Vetoquinol, está por aqui também, Carlos Godoy, da Biogênese Bagó também, Donizete Vilhena, quem mais está aqui? Yuri Sampaio, a pergunta do câmbio foi do Jorge Espanha, presidente da Vetoquinol, Jeremias da Belga está aqui, a Karine, a Alice também da Belga, enfim, muita gente aqui, muitas perguntas, infelizmente não dá tempo de fazer todas, e o avançado da hora nos leva a fazer uma última rodada, em que todos, por favor, agradeçam, aí eu faço os comentários finais, mas gostaria que também vocês se atessem a olhar para o futuro, né? Qual é a visão de negócio de vocês para o futuro, de pós-pandemia, se é curto ou médio prazo? Enfim, eu gostaria de começar com o Roberto Mota. Por favor, Mota. Ok, ótimo ponto. Bom, agradeço aqui o convite, foi um prazer enorme ter participado dessa live. Todos os amigos, colegas que participaram aí, os participantes que não só dos palestrantes aqui, mas os participantes, você falou vários nomes aí que a gente conhece muito bem, tudo gente muito boa. E para o meu comentário final, eu acho que pós-pandemia, é claro, muita coisa vai mudar, como todo mundo já falou, o mundo digital, e-commerce, redução de viagens, mais reuniões pela web, muita coisa sim vai mudar, né? Acredito que o agritech, agritecnologia, que seria aí o digital farming, que seria a agricultura de precisão, que seria a pecuária de precisão, isso vai aumentar muito. E essas ferramentas vão nos ajudar cada vez mais a ajudar o nosso cliente, o agricultor e o pecuarista, a reduzir o seu custo de produção, a aumentar a sua produtividade, a melhorar a gestão do negócio do nosso cliente, consequentemente melhorar a rentabilidade do negócio do nosso cliente, porque o sucesso do nosso cliente é o nosso. Se ele vai bem, nós vamos bem, se ele vai mal, nós vamos mal, e tudo isso preservando o meio ambiente, que é a sustentabilidade, é fundamental no nosso ramo. Então, acredito muito que nós vamos estar comunicando com os clientes via web, via WhatsApp, etc., mas nós também vamos estar junto ao negócio dele, à propriedade dele, cada vez mais buscando conhecer o negócio do nosso cliente, conhecer os valores,
as necessidades e os problemas dos clientes para que a gente possa criar estratégias e ações para contribuir com o negócio do nosso cliente e ajudá-lo a produzir alimento para essa população mundial em constante crescimento. Muito obrigado a todos, se cuidem e o agro não para, a Agroamazônia não para e nenhum de nós vamos parar. Nós vamos continuar nessa guerra e trabalhando duro para o sucesso do agronegócio, que é a salvação do Brasil. Quem vai contribuir com o PIB brasileiro nessa crise já é o agro, mas a importância do agro vai ser cada vez maior. Se cuidem, um abraço, obrigado por tudo. Obrigado, Roberto. Palavras de incentivo, realmente muito importante nessa hora. O agro não para, o agro vai salvar o Brasil mais uma vez. O Roberto Mota é o CEO da Agroamazônia, um dos maiores grupos de distribuição de produtos agropecuários do Brasil. O Robinho, da loja de Campo Verde, está aqui participando. Ele pediu para te avisar que ele está aqui te ouvindo, hein? Valeu, Robinho. Ô, Féris, por favor. Suas palavras finais. Ok. Bom, agradecer ao pessoal da Belgo, agradecer também a todo o pessoal que está nos ouvindo e espero que tirem bom proveito dessa nossa conversa, desse nosso bate-papo. Na verdade, o que eu espero para o pós-pandemia? Acho que essa foi a pergunta. Eu espero que o Brasil vai continuar crescendo naturalmente. Isso que o Carlão falou de mudança, eu acho que não é bem uma mudança, vai ser uma antecipação do que ia acontecer mais para frente. Era a tendência, né? Ela vai antecipar, não tenha dúvida nenhuma que ela vai antecipar. Então, tudo isso que nós estamos passando é um aprendizado, espero que seja um aprendizado, né? Porque nós temos que fazer do limão uma limonada. Isso daí a gente precisa e deve fazer. Então, o que nós vamos ter pós-pandemia, acredito que vai ser um grande crescimento do Brasil, uma recuperação do perdido. Não acredito nesses absurdos que falam em queda de PIB, de uma maneira geral, né, de 6%, 7%. Eu acho que existe uma mídia aí meio pessimista no negócio, porque quanto tempo vai durar isso aí? 2, 3 meses? Não acredito que dure mais que isso, tá? Então, como o Roberto falou agora há pouco, o agro é que vai segurar o país. Nós temos a obrigação de ficarmos lutando por isso. A pecuária também vai muito bem, obrigado. Então, gente, bola para frente, vamos lutar com bastante afinco para a gente ter sucesso muito rapidamente. Muito obrigado a todos. Obrigado, Féris. Féris Sobia Filho é o proprietário do grupo Alvorada de Produtos Agropecuários, também um gigante da distribuição no campo. Carlão, suas considerações finais, por favor. Bom, eu queria agradecer imensamente esse convite para estar aqui debatendo com esses gigantes aí, agradecer ao Ricardo, agradecer ao Roberto, agradecer ao Féris, agradecer a você, Altair, pelo convite de estar aqui e dizer que eu nunca tive tão confiante no futuro, viu? Eu fico pensando aqui hoje como foi tão acertada aquela decisão lá de 1988, quando a gente decidiu efetivamente ser uma empresa de comunicação 100% voltada para o agronegócio. A gente já, de lá para cá, a gente viu tantas crises e eu quero lembrar que da primeira vez que eu tive no Centro-Oeste, lá em Rondonópolis, lá no finalzinho da década de 80, e eu olhava aqueles campos de soja maravilhosos lá, aquelas extensões
gigantescas, e ficava me perguntando por que é que aquela pujança, por que é que aquela riqueza não estava no Jornal Nacional. Felizmente, eu acho que hoje, mal ou bem, a mídia descobriu o agronegócio, a mídia sabe que o agronegócio, eu acho que essa crise vai fazer com que o agronegócio saia mais fortalecido. Hoje, todas as pessoas estão todas trancafiadas dentro de casa, mas todas elas têm alimento, têm abastecimento, e tudo isso, com certeza, graças ao agronegócio. Então, eu estou muitíssimo feliz, muitíssimo animado. Estreamos um programa novo na próxima sexta-feira, dia 1º de maio, pelo SBA, o novo programa Fala Carlão, um programa diário, e a gente está animadíssimo. Terminamos o primeiro trimestre em alta, a gente ficou assustado, achando que abril ia ser muito ruim. Nós ainda nem terminamos abril, já muito superior a abril do ano passado, ou seja, a gente está bastante animado com tudo, e comunicação é chave. E eu queria só lembrar e valorizar uma palavra dita pelo Ricardo, que é a palavra solidariedade. Isso é uma coisa muito importante. Nós gravamos uma entrevista ontem com meu amigo Rubiquinho de Carvalho, e a gente passou 1h12, e a tônica dessa conversa, uma conversa pessoal, uma conversa falando de coisas boas, falando de gente que constrói, falando de Hospital de Amor, e Hospital de Amor é falar de solidariedade. Com certeza seremos seres humanos muito melhores ainda no futuro. E o futuro, quero lembrar para vocês, que é agora. Muito obrigado, Carlão. Realmente palavras muito bonitas aí em relação ao Hospital de Amor, solidariedade. Agora, a gente tinha combinado que você não ia fazer merchandising aí, né? Mas já que você fez, só faltou o horário aí do programa. 19h15. Maravilha. Ô, Ricardo, por favor, Ricardo, suas palavras finais e também a sua visão do mercado, do mundo, do Brasil pós-pandemia, por favor. Bom, eu queria reforçar o agradecimento aqui ao Roberto, ao Férez, ao Carlão. Muito legal ter esse papo com vocês. Agradecer a todos que assistiram, os que fizeram perguntas. É um aprendizado para nós, é um primeiro experimento, eu espero que vocês tenham gostado. Eu acho que a saída da crise da economia como um todo é uma bola de cristal que eu não tenho, né? A única certeza que eu tenho é que o segmento agro no Brasil, ele vai continuar pujante, ele vai continuar forte, ele vai continuar cada vez mais importante para a economia do Brasil. Vem mostrando ao longo das últimas décadas aí uma evolução incrível, né, em termos de representatividade, de produtividade, de ganhos, enfim, de muita competência de todo mundo que milita nesse setor. Então, acho que esse, sem dúvida, a certeza que eu tenho é que o agro vai continuar sendo forte, pujante e dando orgulho para o Brasil. A saída da crise depende de muita coisa, né? Então, eu acho que a gente já falou aqui do que vai acontecer, de mudanças que a gente enxerga, e aí, indo um pouco nessa linha do que a gente já falou aqui, uma coisa que eu imagino que vai mudar, e eu espero que mude realmente, é que o papel das empresas, ele reforce o seu papel além do lucro, né? Que reforce o seu papel de ser responsável pela sustentabilidade do planeta, como o Roberto falou tão bem, né? Que reforce esse lado da solidariedade que eu falei, que o Carlão tão brilhantemente reforçou aqui. Então, eu espero que, se a gente tiver um outcome dessa crise toda, da parte empresarial, que seja essa mudança de postura, de pensar além do lucro, de pensar na sustentabilidade, na sobrevivência desse planeta. Obrigado, Altair, pela tua mediação, obrigado a todos aí. Eu que agradeço, Ricardo, boas palavras aí para deixar como na lembrança das pessoas aí, e realmente muitas mensagens aqui agradecendo e parabenizando a todos. Então, já faço os agradecimentos ao Ricardo da Belgo, ao Férez da Alvorada, ao Roberto aí do Agroamazônia, ao Carlão da Public e ao pessoal da Belgo todo. Realmente fantástico. E avisar aqui para a Karina Gabarra, que ela está falando, já está terminando. Veja, nós seguramos 70% da audiência desde o início, hein? Então é bom sinal. Vocês vão chegar lá, viu, Carlão?
Tem futuro. Exato. E quer dizer o seguinte, que essa é a primeira iniciativa, né, da Belgo, aí do circuito Belgo AgroTalks, o agro bem cercado, aliás, um nome muito feliz aí para discussões sobre o futuro do agro e do segmento, enfim. E agradeço a todos, dou por encerrado aqui. Muito obrigado a todos, os participantes, esperamos contar com vocês da próxima vez. Um abraço a todos. Obrigado. Valeu, um abraço. Um abraço, obrigado a todos. Valeu. Um abraço a todos. Um abraço. Tchau, tchau.